Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, tanto na plateia quanto na internet. A UERJ é uma universidade com histórico de pioneirismos, cursos noturnos, cotas, políticas de permanência, dentre outros. Estamos na 8ª colocação dentre as mais importantes e produtivas universidades no Brasil, graças à dedicação, suor e esforço de seus quadros docentes, técnicos e discentes, que trabalham diuturnamente no tripé fundamental de uma instituição de ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. É através do trabalho conjunto que coletamos informações, produzimos conhecimento e atuamos fornecendo serviços, cultura, cuidado e saúde para a sociedade fluminense. A base de todo esse trabalho passa pelo diálogo. Diálogo que contrapõe ideias, que coordena esforços, que busca maneiras de alcançar o outro e transformá-lo, mesmo que um pouquinho, sempre valorizando o contraditório, que nos tira da zona de conforto, que pode embotar o pensamento. É através do diálogo que nascem as mudanças. Entretanto, dialogar não é uma tarefa fácil. A semente da dúvida, as rachaduras em duradouras certezas, a mudança de perspectiva, são coisas que podem trazer desconforto ou, por vezes, até medo. Dialogar de forma respeitosa, qualificada, colocando ideias sob ataque e não pessoas, é um processo que vai sendo aprendido aos poucos ao longo da formação e atuação na universidade. Uma universidade que não está disposta a lidar com o contraditório é uma universidade que se prende na armadilha da vaidade e do eco da própria voz. Justamente por isso, gostaria de saudar a comunidade uergiana nesse momento de celebração, pois pelas próximas horas acompanharemos essa prática que é muito cara para uma universidade, a prática do diálogo. Esse debate foi fruto de muitas mãos, de muito diálogo. Diálogo com representações das 3 chapas, desentendimentos, momentos de tensão, mas onde, através de teses e antíteses, chegou-se finalmente a uma síntese. Gostaria muito de agradecer ao grupo de trabalho do debate, o Alberto, a Aline, a Débora, o Felipe Kopke, o Felipe Santana, o Fred, a Gisele Sobral, o Júlio, Carol, Maria Rita, Patrícia e Roberto. O trabalho muitas vezes não foi prazeroso, mas com certeza foi gratificante o aprendizado mútuo ao longo do processo. E mais uma vez a UERJ exerce pioneirismo. Esse é o primeiro debate organizado de forma independente pela categoria técnica, para a categoria técnica e sobre a categoria técnica. Reconhecer a importância de uma de suas categorias não é desmerecer em nada as outras, mas sim atentar para as suas especificidades e necessidades de forma focada, ao invés de abrangente, como ocorrerá em outras oportunidades de debates futuros. Saúdo a disponibilidade para o diálogo das candidaturas, pois em tempos de mídias sociais, mediação tecnológica e consultorias de marketing, muito é ouvido, muito é dito, mas às vezes pouco é trocado. Olho no olho, apresentação de ideias e sustentação de argumentação não são práticas que se aplicam apenas na sala de aula para avaliação de discentes ou de docentes que ingressarão nossos quadros, mas práticas que se aplicam para nossas vidas, e a vida institucional é uma dessas facetas. O Grupo Plenária dos Técnicos surgiu em 2019, inicialmente para o diálogo sobre o nosso plano de cargos e carreira, e com o tempo foi se transformando e ampliando o escopo de atuação. Hoje, somos uma comunidade com aproximadamente 660 participantes que conversa, ri, se digladia e, principalmente, se ajuda, tornando nossa vida funcional um pouco mais leve, ágil e sinérgica. A ideia para esse debate surgiu no nosso grupo de discussão, e essa ideia se transformou em diálogo e o diálogo em ação, e a ação nesse evento. Assim como a ideia surgiu ali, também surgiram perguntas que serão realizadas hoje. Coletamos por um mês dúvidas da categoria, dúvidas essas que encaminharemos para cada uma das
candidaturas abordarem em outro momento. E votamos conjuntamente 3 dessas perguntas para serem respondidas hoje. Muitas mãos, muitas cabeças, muitas vontades, a base do trabalho coletivo. Por fim, para não me alongar muito, vou seguir um conselho de uma pessoa sábia. Fale em pé para que te vejam, fale alto para que te ouçam e fale rápido para não se irritarem com você. Então, para apreciar as nossas ilustres convidadas, gostaria de chamar para compor a mesa e receber uma salva de palmas nossa equipe de mediação, composta por Débora Milagres, servidora técnica, Júlio Nogueira, eu vou seguir a ordem do número da chapa, tá? Para não ter problema. A candidata chapa 10, Gunnar Azevedo, médica sanitarista, professora titular de epidemiologia do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, onde foi diretora entre 2016 a 2019. Foi conselheira Consum e CESEP, foi presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva entre 2018 e 2019, a Abrasco. Eu acho que eu ainda sou filiada 2021? 2021, então. Ó, Fred. E gostaria de chamar a professora Maria Isabel. Professora titular da UERJ, foi coordenadora de graduação, vice-diretora e diretora da Faculdade de Odontologia da UERJ e diretora do CETRINA. Foi a primeira e única mulher a ocupar a presidência da FAPERJ, foi subsecretária e secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, sem nunca ter deixado de atuar na graduação da UERJ, mesmo enquanto ocupou cargos fora da universidade. Infelizmente, a Chapa 30 recusou o convite para participação nesse debate, respondendo à comissão eleitoral o seguinte, abre aspas, prezados membros da SEG, informamos que, seguindo a tradição política dessa universidade, a Chapa UERJ que Muda Vidas está disposta a participar de debate organizado pelas entidades representativas dos nossos 3 segmentos, a saber, as do UERJ, Sintuperj e DCE. Dado o período curto de campanha e a necessidade de visitar o maior número possível de unidades administrativas e acadêmicas, somos obrigados a declinar de convites formulados por espaços que não tenham o grau de representatividade das nossas entidades sindicais, como grupos de WhatsApp, pois não nos será possível atender a todos os convites. Atenciosamente, UERJ que Muda Vidas. Fecha aspas. Assim, prestigiando as candidaturas que se dispuseram a encontrar espaço em suas agendas para a categoria técnica, passo a palavra para a mediação da mesa conduzir o debate, com muita transparência, publicidade e, principalmente, diálogo. Um grande abraço em todas e todas e um proveitoso debate que espero ser um dentre muitos. Quem ganha é a UERJ. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer poder mediar um debate que é, sim, representativo para a nossa categoria, uma vez que técnicos se uniram e fizeram um trabalho prévio para que estivéssemos aqui. Mais uma vez, nós agradecemos a presença das 2 candidatas à reitoria. O debate vai ter uma métrica que eu queria dizer para vocês, que vai ser a seguinte. No primeiro bloco, nós vamos convidar as candidatas a apresentarem seus planos de gestão. Cada candidata terá 10 minutos para fazer essa apresentação. O segundo bloco, nós abriremos perguntas entre as candidaturas. 2 perguntas para cada candidatura. 12 perguntas no total. Na verdade, reduziu o número, né? Reduziu porque não tem o Mário. Isso. 30 segundos para cada pergunta no segundo bloco. 2 minutos e meio para a resposta, com direito a réplica e tréplica de 1 minuto. O terceiro bloco
serão feitas perguntas da comunidade acadêmica, aquelas que o Renato disse que foram votadas pela comunidade da plenária. Serão 3 perguntas enviadas pelo grupo, que serão sorteadas para as 2 candidatas responderem. Mais 3 perguntas da plateia. No 4º bloco, nós teremos 15 minutos para cada candidata fazer suas considerações. 15 minutos, né? E cada candidata terá 5 minutos para fazerem suas considerações finais. Boa tarde, meu nome é Júlio Nogueira. Como já fui apresentado, a gente fez uma brincadeira aqui para quando precisar sortear a ordem de quem vai falar. Dominó 1 vai representar a chapa 10, Dominó 2 vai representar a chapa 20, quando a gente precisar sortear, e o 3330 infelizmente não compareceu. E uma coisa que eu posso aproveitar também para falar para vocês é que até o fim do 2º bloco é o tempo para enviar as perguntas. Então quem tiver pergunta pode pegar o papelzinho e já ir pensando que a comissão que está envolvendo as 3 chapas vai selecionar as melhores perguntas também. Começando o primeiro bloco, vamos para os planos de gestão, sortear. O Júlio vai sortear quem vai ser a primeira candidata a falar nesse primeiro bloco. Professora Maria Isabel. Travou? Vocês é que sabem. Mas ele está de fora. Posso falar então? Mas já está contando tempo aí. Tá. Capela. A capela é tudo. Eu posso cantar. Então a gente pode começar e aí depois... Tá bom. Então, pode colocar o cronômetro para mim, por favor? Pode ser? Então, vou começar. Boa tarde a todos. Esse esperado momento de debate que é muito importante para a nossa universidade. Trata-se de algo onde nós estamos fazendo a história, onde 2 mulheres encabeçam uma chapa para a reitoria e concorrem ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. Mas antes de começar o meu relato, eu queria dizer 2 coisas fora do meu protocolo, do meu papel. Primeiro, agradecer a Laurinha pela flor. Muito obrigada, Laurinha, por trazer. E segundo, que eu lamento a chapa 30 não estar aqui como a justificativa de estar em outras atividades, em outras unidades acadêmicas. Certamente o trailer onde eles estão agora, tomando um cafezinho, conversando, é uma unidade acadêmica bem interessante e muito mais qualificada do que essa audiência que nos assiste. Dito isso, vou começar com a nossa apresentação.
Boa tarde a toda a audiência que nos assiste presencialmente e virtualmente. Parabenizo ao grupo da plenária que, contra tudo que vem acontecendo na nossa instituição, se disponibilizou para organizar esse evento. Saúdo a Chapa 10, através de seus representantes, a professora Gulnar, o professor Bruno Deusdará, que também se dispuseram a participar desse momento, pois é do campo livre, do confronto de ideias, o local onde construímos verdadeiramente a democracia. Esperamos sinceramente que este debate contribua para que a comunidade uergiana seja esclarecida sobre as ações e os projetos de cada candidata e possa votar de maneira informada, consciente e diga não ao assédio. É você, na cabine, digitando o número que você desejar, que vai fazer a história dessa universidade. Estamos fazendo história. A disputa para a reitoria de 2 chapas tem em sua cabeça 2 mulheres da área biomédica. Nessa disputa, que corre pela primeira vez na UERJ, 2 mulheres firmam esse protagonismo feminino, contrariando o discurso da misoginia. Trata-se de mais um corajoso e importante passo que a nossa UERJ dá, uma vez que, criada em 1950, somente teve a candidatura feminina à reitoria, a primeira, em 1987, a nossa querida professora Lená. Mas somente elegendo sua primeira reitora no ano 2000, professora Nilceia Freire. Agora, a proposta da nossa chapa, a chapa 20, é de demonstrar que estamos preparados e dispostos a resgatar os patamares éticos e decisórios juntamente com nossos coletivos, o que demonstra claramente que não somos favoráveis aos atuais rumos para onde a UERJ foi levada. Querem nos calar, mas não nos calamos. Querem nos comprar, mas nós não nos vendemos. Vou falar para vocês o que nos move. O que nos move é o nosso compromisso com a nossa instituição e com a nossa comunidade. Devo a minha formação e oportunidades à bandeira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa bandeira, não de outra qualquer. Foi esse o compromisso que me fez ir ao candidato da Chapa 30 e dizer em primeira mão que eu seria candidata à reitoria, em respeito, não para pedir permissão. E me coloquei como uma candidata de oposição a tudo que estava sendo feito. O cargo de reitor não pode ser vinculado a uma amizade, interesses escusos ou para brindar final de carreira. Não é um prêmio pelo que já se fez ou troféu de um grupo. É cargo de um perfil construído baseado em conhecimento técnico e de vivência da máquina pública em todas as suas esferas. Cargo que precisa de alguém que vivencie o dia a dia acadêmico e administrativo da nossa instituição, com atividades de graduação, pesquisa e extensão. Desde o meu primeiro movimento na pré-candidatura, assumi o compromisso de apontar e apresentar, tecnicamente sempre, a forma enviesada como as coisas têm acontecido na nossa universidade. A primeira carta aberta, em junho de 2022, que fala sobre os valores das descentralizações, sobre a falta de transparência, sobre o que poderia ter sido feito com o avanço em infraestruturas e unidades acadêmicas já pactuadas em conselhos superiores e que não aconteceram. A segunda carta aberta, em agosto de 2022, sobre os auxílios, em especial o auxílio saúde, onde defendendo coletivamente e isonomicamente para os nossos aposentados, que fala ainda do número absurdo de extraquadros em detrimento de servidores nossos com competência para assumir tais destaques. A terceira carta aberta, que destaca o descompasso que vivenciamos no campo da graduação e da pesquisa. A valorização dos nossos servidores através de ações como curso de ação e defesa da autoria do Protec, entre outras manifestações públicas que fiz ao longo deste processo. Mesa redonda sobre assédio, dando oportunidade e voz a servidores. Então, quero dizer a vocês, oposição de verdade se dá através de ações, e não apenas de palavras de ordem. E por ser alguém que tem propostas, com experiência dentro e fora da universidade, e que na minha trajetória profissional
sempre atendi aos pleitos de servidores técnicos em instituições públicas, venho apresentar a nossa plataforma de gestão de 2024 a 2027, um programa em construção e que está aberto para todos, até agora e estará sempre. Uma instituição pública necessita desenvolver e aprimorar sua política de gestão de pessoas, pois o recurso humano desempenha papel crucial na nossa missão institucional. O planejamento e garantia da trajetória acadêmica e administrativa dos servidores refletem a organização institucional e a satisfação de uma comunidade e suas aspirações. Por isso, venho destacar alguns dos pontos que estão descritos na nossa proposta de gestão 2024-2027. Atualização do Estatuto da Universidade e Regimento Interno, Plano de Desenvolvimento Institucional, Comissão Própria de Avaliação, mapeamento de espaços físicos para planejamento de otimização e modernização, fortalecendo a disseminação e do compartilhamento de recursos estruturais e financeiros, modernização das estruturas das bibliotecas, chamadas temáticas para a solução de problemas internos da universidade, fomentando a articulação entre diferentes campi, desenvolver a política institucional e cultural da avaliação, valorização do nosso colégio aplicação, uma unidade acadêmica que vejo como estrutura de desenvolvimento de pesquisas em todos os níveis educacionais, combate ao assédio, preconceito e desigualdades, assegurar a política de transparência na universidade, valorização dos servidores através das ações e lutas que promovam a progressão, aperfeiçoamento profissional e bem-estar, fortalecer e ampliar o programa Capacite, promover a discussão sobre o trabalho remoto, instituir o programa de apoio a servidores em cursos de graduação e pós-graduação, garantir e avançar nos programas de auxílio saúde, educação e especiais, estabelecer políticas de ações voltadas para o esporte, lazer e cultura dos servidores, saúde do trabalhador e qualidade de vida. É preciso ter sustentabilidade, de fato, de verdade. E a sustentabilidade, ela se dá não só através do meio ambiente, mas ela se dá com planejamento e orçamento participativo. É preciso ser integrado. A integração, ela não se dá somente geograficamente, mas a integração, ela se dá quando dentro da nossa administração e das nossas estruturas, nós temos a diversidade, a pluralidade. E isso é fundamental. A pluralidade que vem abarcado também no nosso lema como um olhar que cada um tem que ter, onde as nossas ações e políticas institucionais precisam ser preservadas para cada uma das demandas. Ser sustentável, ser integrado, ser plural, significa que você vai ter organizadamente um olhar especial para neuroatípicos, LGBTQIA+, transgêneros, uma política de respeito, uma política de amizade, uma política de amor a essa casa e compromisso com esta casa. Então, eu queria muito agradecer a todo o grupo da plenária que está aqui, ao meu grupo da plenária que ficou ativamente junto com o grupo da professora Gunnar e até do professor da Chapa 30, no trabalho inicial, para que hoje nós estivemos aqui. Quem ganha somos nós, a comunidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos o bem mais precioso dessa casa. Muito obrigada. Professora Gunnar. Eu vou levantar só para cumprimentar a todos. Eu queria dar boa tarde para todas e todos os presentes. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar a Débora, Júlio, que está aqui, cumprimentar os candidatos aqui presentes da Chapa 20, né? A professora Maria Isabel, o professor Jacques,
Lamento também que a Chapa 30, os candidatos da Chapa 30 não estejam presentes. Queria dar parabéns a essa iniciativa do movimento plenário, o movimento dos técnicos, que traz para o UERJ novamente o debate, a discussão, porque nós temos que ter democracia na nossa universidade. Isso é fundamental. Então, eu queria agradecer demais e, de fato, para mim, é uma honra poder estar aqui defendendo a Chapa 10. Esse é o terceiro debate. Semana passada nós estivemos no CAP e foi muito bom estar no CAP, ouvir os nossos colegas do CAP, sentir o que eles estão também trazendo como discussão lá para essa unidade tão importante da UERJ. Hoje nós tivemos às 11h30, né, a professora Maria Isabel também estava junto, o Jacques estava junto, nós estivemos também no Hospital Universitário, num debate chamado pelos centros acadêmicos da saúde, tá? Medicina, psicologia, nutrição, enfermagem, odontologia, e foi muito bom também. Lá a Chapa 30 compareceu, né? Olha só, gente, o que eu queria dizer para vocês é que há mais de um ano, nós, da Chapa 10, estamos construindo esse movimento. Está aqui presente o vice, que é o professor Bruno Deus Dará, está aqui presente a professora Marisa, coordenadora da nossa campanha, a professora Patrícia, diretora da Faculdade de Comunicação Social, coordenadora da comunicação da nossa campanha. Temos outros colegas que nos acompanham, estudantes aqui, e eu quero dizer que eles estão, desde o ano passado, junto com a gente, discutindo a importância de trazer um projeto para a UERJ. Um novo projeto para a UERJ, um projeto que valorize todos e todas, que valorize o trabalho de cada um e que entenda que a gente só consegue voltar para um projeto acadêmico-científico nessa universidade, mudar o rumo no sentido de aprofundar o que a UERJ pode mais, por isso o nome da nossa chapa, a UERJ pode mais, porque a gente tem que fazer isso de forma coletiva. Como que nós fizemos isso? Nós fizemos isso, né, iniciamos já no ano passado, discutindo em todos os lugares. Na fase de pré-campanha, nós começamos a pré-campanha abrindo um debate que aconteceu no auditório lá de baixo, um debate sobre a universidade, o papel da universidade na reconstrução do país. Foi logo depois que foi eleito o presidente Lula. Foi importante esse debate, porque nós entendemos que a UERJ teria um papel essencial nessa reconstrução, não só do nosso estado como do país. E a partir dali nós fomos, né, juntando mais gente, conversando mais, e fizemos durante essa trajetória, durante a fase pré-campanha, visitas em todas as unidades acadêmicas, com exceção de 2, e uma delas nós já fomos semana passada. Fizemos várias reuniões em setores administrativos e foi possível a gente ouvir, escutar os problemas, as demandas, e com isso, junto com eles, pensar em propostas que a gente pudesse avançar o que a universidade precisa. Nós fizemos um bom diagnóstico, nós levantamos todas as propostas que, né, a gente vem ouvindo, a gente tem que agradecer a contribuição, e eu quero dizer isso aqui para vocês, que tivemos dos nossos colegas técnicos administrativos. Por todos os setores que passamos, eles nos receberam muito bem e tiveram, de fato, um diálogo muito bom, onde nós entendemos que esse trabalho não é valorizado pela administração atual, que esse trabalho não é valorizado por essa reitoria. Nós somos alternativa a essa reitoria. Somos alternativos porque encontramos, né, na perspectiva desse trabalho coletivo, como a UERJ pode ser diferente nesse sentido. Nossa plataforma, então, foi construída a partir dessa escuta, e foi uma escuta muito importante, e a partir dessa escuta nós começamos a escrever o projeto. O projeto que hoje está disponível no Instagram, no Facebook também, né, e que eu trago aqui impresso, ele define questões que são fundamentais. Por quê? As nossas 3 palavras são a UERJ participação, a UERJ autonomia e a UERJ democracia. São as 3 palavras. E aí eu volto um pouco a dizer que esse ano todo a gente vem preparando o projeto para a UERJ, mas eu posso dizer que desde que eu entrei como aluna dessa universidade, na década de 70, na Faculdade de Medicina, eu venho me preparando para um dia assumir a reitoria. Por quê? Porque naquele momento eu fui, né, aluna, estudei muito para ser médica, foram 6 anos que eu me dediquei muito, mas além das cadeiras que eu assisti, que eu aprendi, né, que eu tive no hospital, todo o trabalho, muitos plantões, no 6º ano eram 2 plantões por semana, mas além disso, gente, eu vi a importância que era participar do movimento estudantil.
Eu participei do movimento estudantil na década de 70, no momento em que o centro acadêmico da Faculdade de Medicina estava fechado e nós conseguimos reabrir o centro acadêmico. Foi um momento de muita emoção, de muita dificuldade, mas nós trouxemos de volta a democracia e começamos pela medicina. Foi o primeiro centro acadêmico a ser reaberto durante essa fase. E eu quero dizer que eu me orgulho muito disso. A partir dali, eu continuei ligada ao UERJ, eu fiz mestrado aqui, mas eu fui fazer residência em São Paulo, porque justamente eu queria também conhecer como é que a situação se dava. A minha escolha, eu sou médica sanitarista, a minha escolha de ser sanitarista se deu porque eu tive contato, ainda na fase como estudante, com o Instituto de Medicina Social. Eu fui aluna do Ézio Cordeiro, que hoje dá o nome ao nosso instituto. O Ézio Cordeiro formou muitas gerações, né? Ele incentivou muitos sanitaristas e eu tenho muito orgulho de ser professora, de ter voltado para essa universidade. Na década de 99 eu fiz concurso, virei professora e eu sou professora do Instituto de Medicina Social. A minha área dentro da saúde pública é epidemiologia. Epidemiologia é uma das 3 áreas da saúde pública. E a epidemiologia me ajuda, a partir dos dados, pensar que soluções a gente pode ter. Eu nunca perdi o meu raciocínio clínico, mas o meu raciocínio é clínico, mas olhando a coletividade. Eu quero que todo mundo tenha a mesma chance que eu tive, de chegar a essa universidade, de entrar, de poder estudar como nós estudamos e de depois devolver esse conhecimento para toda uma comunidade, para toda uma população do Rio de Janeiro e também formar pessoas que vão estar, não só no Rio de Janeiro, vão estar no Brasil afora. É isso que eu venho fazendo na minha carreira. Eu queria dizer para vocês que eu me sinto, né, desafiada com essa possibilidade de ser reitora, é por isso que eu estou, né, junto com o Bruno me candidatando, mas eu sinto que eu tenho uma experiência que o tempo todo, dividindo a saúde coletiva, a saúde pública como sanitarista, mas também a docência, que eu nunca abri mão. Eu tive sala de aula na graduação, antes das cotas, depois das cotas, eu pude ver o que foi a modificação dos nossos estudantes com o sistema de cotas. Eu tive fazendo pesquisa, eu continuo fazendo pesquisa, eu oriento alunos, e esses alunos eu tenho certeza que têm a concepção do que significa trabalhar com saúde coletiva, o que significa a importância da saúde no desenvolvimento do país, mas também de garantia de melhores condições de vida, né? A nossa chapa foi construída comigo, né, que sou professora de saúde pública, né, saúde coletiva, eu sou da área da saúde, e a gente tem junto, né, o Bruno, que é professor do Instituto de Letras, e ele está licenciado, ele é diretor do Centro de Educação e Humanidade, porque eu entendo que saúde e educação são direitos conquistados pela nossa população e são direitos universais. Eles vivem juntos. Uma população que não tem saúde, que não tem educação, não vai para frente. Uma população que não tem universidade não tem futuro. E universidade significa a gente potencializar todas as áreas que nós, aqui na UERJ, estamos empreendendo. Significa a gente pensar que tanto é importante, né, nós termos o conhecimento científico, como valorizar a arte, a cultura, o esporte e todas as condições que são necessárias para que um povo seja um povo autônomo, livre, e é por isso que dentro da nossa plataforma a gente coloca como primeiro ponto autonomia financeira, e vamos brigar por isso. Já começamos a brigar por isso, porque já fizemos muitas idas, né, muitos contatos com os nossos parlamentares na LERJ, para que eles se sensibilizem e garantam a autonomia da UERJ, né? O que a UERJ precisa para funcionar como uma universidade pública, né, popular e muito, muito necessária para o Estado. Além disso, a gente reafirma, e essa crítica que a gente tem, que é importante que as decisões, as prioridades desta universidade passem pelos conselhos superiores, o que não vem ocorrendo. O que não vem ocorrendo na gestão atual. A gente quer que tudo seja discutido nas unidades acadêmicas, que a gente valorize o trabalho do técnico, que é ele que sabe a melhor forma de trabalhar, e a gente está propondo, inclusive, para melhorar todos os processos e para diminuir, né, o retrabalho e ouvindo as pessoas, que é necessário criar uma pró-reitoria de gestão e planejamento. E queremos que essa pró-reitoria seja ocupada por um técnico administrativo, porque ele sabe os problemas e ele tem que ser valorizado. O trabalho do dia a dia de vocês precisa ser valorizado. E é por isso que eu realmente parabenizo essa iniciativa. É com isso que a gente vai construir uma universidade maior, inclusiva, uma universidade para todos e que possa, de fato, nos orgulhar e fazer com que a gente tenha vontade de vir trabalhar.
A gente percebeu nessa escuta que nós fizemos muita insatisfação, muito problema com as pessoas dizendo como é que vai ser a nossa assistência à saúde, como é que vai ser o nosso trabalho do dia a dia. Concluir, e as nossas propostas foram baseadas nisso. Acabou o tempo, né? Isso aí, gente. Obrigado. Obrigada. Agora a gente vai entrar no segundo bloco, que são as perguntas entre as candidaturas. E vamos realizar mais um sorteio aqui para ver quem vai começar. Chapa 20. Começo perguntando. Isso. 30 segundos para a pergunta, é isso? Então tá. Professora Gunnar, é fundamental para a nossa comunidade avaliar o que já fizemos. A base das nossas propostas não podem ser discursos, mas sim um reflexo da nossa trajetória. Que bom. Devem vir apoiados no que já se fez e como se fez. Posso dar alguns exemplos, mas gostaria que, nesse momento, de ouvir quais as políticas de valorização dos servidores técnicos foram implementadas durante a sua gestão à frente do IMS. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho importante entender que eu virei diretora do Instituto de Medicina Social em 2016. A UERJ veio com uma crise enorme, vocês lembram disso, a crise de 16 e 17. Eu estava à frente da direção do Instituto e nós conseguimos, nesse momento, trazer para o Instituto de Medicina Social, mantivemos ele aberto, com as pessoas vindo conversar, discutir, fizemos assembleias com docentes, com servidores técnicos e com estudantes todas as semanas. A partir dali, nós tiramos movimentações para manter os nossos estudantes e os nossos técnicos ainda vindo à UERJ, porque vocês lembram, a UERJ ficou fechada. Fechou por falta de condição de poder trabalhar, né, da gente trabalhar. Nós tivemos 3, 4 meses sem salário. Nesse momento, nós fizemos um movimento muito grande e foi justamente a partir dessa grande estratégia que tivemos de trabalhar os 3 segmentos juntos e pensar como é que a gente ia avançar, que nós conseguimos realizar um seminário estratégico ainda na minha gestão. E nesse seminário estratégico, a participação dos técnicos foi fundamental. A gente não separou o que era a valorização de cada situação que precisávamos avançar no nosso instituto, não separamos em estudantes, técnicos ou docentes. Todo mundo participou junto e esse trabalho foi muito bom. E eu tenho certeza que ele hoje deu força para a gente continuar. Criamos comissões, né, comissões que valorizaram a entrada dos nossos estudantes lá, comissões que avaliavam e estavam até olhando melhor como a gente poderia fazer o trabalho mais integrado, e isso redundou em muitos, muitos ganhos. Então, eu tenho certeza que foi essa experiência que nós tivemos no Instituto de Medicina Social que foi possível eu levar para frente. Nessa época, eu participava do Fórum de Diretores, como diretora do Instituto de Medicina Social. E nessa participação no Fórum de Diretores, que também se reunia naquela época toda semana, foi possível também a gente tratar estratégias de apoio maior à crise que a gente estava vivendo. Inclusive, eu fui uma das pessoas que consegui organizar em Brasília uma audiência pública para falar da crise da UERJ. Eu entendo que meu papel foi importante. Meu papel foi importante como diretora e como diretora articulando os outros diretores e levando para a reitoria propostas que pudessem avançar. Eu acho que eu posso detalhar situações mais específicas, né, em relação aos nossos colegas técnicos, servidores, mas eu digo, o meu instituto é um instituto que não tem essa divisão e que a gente entende que o trabalho do servidor técnico-administrativo é tão importante quanto o trabalho do docente. Eu acho que isso não é pouca coisa. 1 minuto para a réplica. Sim, professora Gunnar, um belíssimo trabalho que a senhora realizou à frente da direção do IMS, mas eu queria pontuar, então, algumas coisas que eu também destaco na minha trajetória como gestora. Como coordenadora de graduação,
eu fiz a repactuação do nosso currículo, e aí esses servidores técnicos, eles participaram ativamente dessa repactuação, dessa reforma curricular, indo inclusive a seminários de imersão. Como vice-diretora e diretora, durante as jornadas acadêmicas, eu sempre promovi cursos de capacitação para os nossos servidores técnicos, quando eles demandavam as temáticas e escolhiam, e nós fazíamos e realizávamos esses cursos. Eu executei um projeto piloto de atendimento odontológico somente para os servidores da universidade, que foi descontinuado após a minha saída da direção. Como diretora do CETREMA, eu sempre escutei as demandas dos técnicos para melhorias do setor. Como presidente da FAPERJ, eu busquei equalizar os valores das funções gratificadas. Presidente do CCERJ, eu capacitei o corpo técnico de RH e paguei MBA para servidores de lá. Toda a minha trajetória, toda a minha trajetória, eu sempre busquei a capacitação do meu corpo técnico. Obrigada. A Gunnar ainda tem a tréplica. Então, eu acho que é importante esse trabalho, esse trabalho de fato, garantir que essas situações sejam acordadas, né, e possam acontecer. E eu acho que a gente pode avançar mais. A gente pode avançar mais aprovando, né, lutando para a aprovação do plano de cargos e carreiras na ALERJ, que é uma demanda antiga dos nossos servidores técnicos. Esse projeto não é o melhor, a gente tem certeza disso, mas ele precisa ser aprovado. Ele precisa ser aprovado e melhorado. E eu acho que a gente precisa garantir por lei essa condição, que é uma condição tão necessária para a gente valorizar, de fato, o trabalho de nossos técnicos administrativos. O nosso Estado está devendo isso, e eu acredito que todas as formas que possam vir a contribuir com isso são muito importantes. Professora Gunnar, agora a senhora pode fazer uma pergunta para a professora Marisabel. A minha pergunta é sobre assédio. A gente, nessa andança que fizemos em todos os setores técnicos administrativos, ouvindo também técnicos administrativos das unidades acadêmicas, nós sentimos como é pesado o que as pessoas reclamam em relação ao assédio. Eu quero deixar claro que somos contra qualquer tipo de assédio. E eu queria fazer a pergunta de como, né, a candidata tem como proposta, o que ela tem de proposta para lidar com o assédio na nossa universidade, porque eu entendo que isso faz parte de uma política maior, né, de convívio, de respeito, e que nós na UERJ precisamos prezar. Pergunta. A pergunta é essa: quais são as propostas para lidar com o assédio? Professora Gunnar, vai botar o tempo. Muito obrigada pela pergunta, professora Gunnar, porque nós somos mulheres e a gente sabe na nossa vida como essas coisas são difíceis de lidar. Duas mulheres fortes de projeção, e não é fácil lidar com isso. E concordar e corroborar com a professora Gunnar também no sentido do assédio que nós estamos vivenciando dentro da universidade, um assédio moral, um assédio eleitoral, onde as pessoas estão com medo de falar em quem vai votar, com medo de colocar uma praguinha, com medo de colocar uma fitinha. Ora, essa não é a universidade que nós conhecemos. O que fizeram com o nosso espaço universitário? De que forma lidar com isso? Somente com transparência, somente com gestão, somente com um trabalho em conjunto, professora Gunnar, como a senhora bem colocou, que a gente pode estabelecer novas metas e novos patamares para que as pessoas tenham garantia de que os órgãos e os organismos institucionais, eles de fato funcionem. Como é que a gente pode trabalhar e dizer que vai a uma ouvidoria, se dentro da ouvidoria você chega lá e você é persuadido a não fazer qualquer tipo de indagação? Como é que você pode viver num ambiente onde você tem um chefe que sobrepuja você a fazer qualquer tipo de indagação daquilo que você acredita que seja errado? Ou nós
repactuamos aquilo que é correto e ético dentro da universidade, utilizando os órgãos e trabalhando com comissões de fato que possam avançar e que possam garantir para que o assédio de fato seja combatido, onde as pessoas que são assediadas, elas se sintam seguras dentro do nosso espaço universitário, acolhidas em um acolhimento humano. Não é simplesmente deixar a porta aberta, mas é fazer de forma correta, transparente e sigilosa. Porque a gente não sabe até hoje o que aconteceu, ou o que aconteceu com os computadores da ouvidoria que foram levados. A gente entende que o assédio deve fazer parte de uma política maior de convívio e de civilização dentro dessa universidade. Por isso que a gente está propondo uma comunicação instrutiva, com programas que coloquem muito claro protocolos para que as pessoas se sintam apoiadas, inclusive tendo coragem de poder denunciar o assédio. É preciso ter condutas muito claras como trabalhar isso, e a gente está propondo que essa política faça parte de uma superintendência que vai cuidar de inclusão, e vai também uma outra superintendência que a gente está querendo criar, uma superintendência de gênero gente, até confundi, uma superintendência de inclusão, essa que vai tratar do assédio, mas também vamos tratar do assédio na superintendência que a gente está falando para ações em relação a condições raciais, né, todo contra o preconceito racial e também a questão de gênero. Por isso a gente entende que é necessário que existam protocolos para que as pessoas possam saber como elas podem recorrer, e precisa também de punição, tá? A gente quer realmente organizar essa política dentro dessas duas superintendências que vamos criar. Nesse momento eu vou me levantar porque a questão do assédio ela é tão grave que é preciso se levantar para conversar com todo mundo que está aqui presente e que está nos assistindo. De fato, professora Gulnara, isso é fundamental. Falar da prevenção do assédio com campanhas de conscientização, criação de canais específicos para denúncia, protocolos de conduta, garantir que as pessoas sejam ouvidas, acolhidas e, de fato, os processos administrativos eles ocorram para que a justiça seja feita. Não é caça às bruxas, é fazer o que é correto, o que é ético. Não pode, na nossa universidade, ter espaço para esse tipo de situação. O assédio, não. Aqui dentro, nós como comunidade, eu tenho certeza absoluta que aí a Chapa 10 concorda conosco. Aqui dentro, não. Nós não vamos permitir. Diga não ao assédio. Próxima pergunta da Maria Isabel. 30 segundos. Entre esses tempos. Professora Gulnar, o PROTEC, enquanto projeto de valorização do técnico universitário, é uma proposta muito boa, mas que se perdeu nessa gestão. O PROTEC foi pensado e desenvolvido por um grupo de servidores técnicos que pensa não só no aprimoramento pessoal, mas na construção coletiva de soluções para toda a nossa comunidade. O que pensa sobre o futuro desse programa e quais os planos para ele? Nós queremos valorizar o PROTEC. Eu também concordo que é muito, muito importante para os técnicos esse projeto, e eu acho que todo mundo precisa, de fato, entender que ele existe, e queremos, inclusive, que ele seja feito da forma como é o Prociência, onde ele é colocado como bolsa, né? Porque tem uma diferenciação, uma desigualdade aí, que Prociência sai como bolsa, e o PROTEC não. Então, a gente quer valorizar esse trabalho, quer estimular, quer apoiar para que várias pessoas que têm intenção de trabalhar no PROTEC tenham direito, e a gente acha que faz parte de um trabalho da Pró-Reitoria incentivar que os nossos técnicos possam realizar esse tipo de trabalho, porque isso
em última instância, valoriza o dia a dia deles. E são eles que sabem as soluções e são eles que podem evoluir com processos que podem nos ajudar. Então, a gente favorece não só a possibilidade disso, mas também a expansão do Protec, tá? Garantindo que todo mundo tenha direito e acesso. Precisamos regulamentar de uma forma muito firme, mas de uma forma em defesa desse tipo de iniciativa. Bom, a tentativa de usurpação da autoria do Protec reflete apenas o modo como a atual gestão atua e pensa os servidores técnicos da nossa instituição. Montar a estratégia de avaliação de primeiro ano que a equipe inicial propôs e foi deixada de lado. Primeiro ponto. Trazer de volta a equipe que iniciou todo o processo para análise dos impactos e estabelecimento de metas, valorizando o trabalho de quem de verdade propôs o trabalho. Viabilizar, através da construção coletiva, o pagamento das bolsas de igual forma, com isonomia, como acontece com os docentes. Dar visibilidade aos projetos e seus impactos através de seminário interno na universidade, para que todos possam conhecer as ações e possibilidades. Apoiar institucionalmente as ações que representam soluções inovadoras de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão original. Isso é valorização dos nossos servidores técnicos. Réplica da Gunnar. Bom, nós vamos revogar essa regra que saiu, que o servidor que tem Protec, né, o ano que vem ele teria que devolver o dinheiro caso ele mude de setor. Isso está errado, saiu numa EDA, isso é um absurdo e nós, né, como reitoria, vamos revogar essa medida absurda que saiu, tá? A gente discorda totalmente. Aliás, que saiu de uma pró-reitoria interina, né? É uma pró-reitoria que não foi eleita, tá? Agora então, a última pergunta da Gunnar. Nós entendemos o quanto que é importante a valorização e estamos discutindo isso, né? Mas quais são, ouvindo, né, todas os nossos colegas técnicos, administrativos, em todos os lugares, isso foi uma demanda, uma reclamação recorrente, o que é assistência à saúde para os nossos técnicos administrativos. Eu queria saber qual é a proposta da candidata em relação a como melhorar a assistência à saúde dos servidores técnicos administrativos. Obrigada, Gunnar, porque realmente a gente precisa cuidar de quem cuida da nossa instituição. Quem cuida não só na área da saúde, muito embora na área da saúde a gente sofra bastante, mas de toda a comunidade. Que bom que a ciência voltou. E aí, agora eu remonto também a fala da professora Gunnar com a presidência do presidente Lula, né, com a ministra Nízia, onde a gente vê agora um horizonte mais claro para toda a ciência e para a saúde do nosso país. Então, como eu também defendo, a professora Gunnar e eu defendemos e nos orgulhamos do SUS e vemos como nele o maior programa de promoção da saúde que torna o Brasil um exemplo no mundo. Mas a gente precisa olhar também para a nossa comunidade. E aí precisamos desenvolver uma linha de cuidado do servidor da UERJ que seja integral, incluindo saúde mental, os neuroatípicos, as condições especiais, com níveis de complexidade de sistemas diferentes. Então, nós podemos dizer que nós vamos fazer uma divisão, a gente precisa reagrupar o nosso de saúde em 3 espaços específicos. Mas nós precisamos também oferecer o acesso à atenção primária pelo Departamento de Segurança de Saúde do Trabalho, estratificar o risco de adoecimento dos nossos servidores, definir o plano de cuidado para o servidor da UERJ de acordo com a sua classificação de risco, integrar e articular a atenção primária com a atenção especializada e hospitalar, realizar o referenciamento para atenção especializada e hospitalar, oferecer suporte de telesaúde às linhas de cuidado,
Desenvolver e ampliar a telesaúde nos serviços digitais no fluxo assistencial da UERJ. Integrar os dados da Rede Nacional de Dados de Saúde. Desenvolver, viabilizar e consolidar a rede de saúde mental, acessibilidade e inclusão para os servidores. Reestruturar a IUD Saúde em 3 estruturas separadas, tanto física quanto na gestão. Perícias, saúde ocupacional, atendimento. E aqui eu quero deixar um agradecimento à equipe do DeSaúde que nós procuramos e que nos ajudou, aos servidores técnicos que nos ajudaram a também construir esse processo. Redimensionar e ampliar os programas de saúde do trabalhador. Por favor, conclua, professor. Concluir? Bom, programa de proteção radiológica e outros programas, análise ergonômica do trabalho. Tem muito a fazer. Réplica da Gunnar. A gente propõe 3 caminhos para solucionar essa questão, que é uma questão justíssima, e eu entendo perfeitamente por que gera tanta insatisfação. Os 3 caminhos que a gente propõe são assim, eu vou tentar falar um por um, depois a gente pode até ver se ficou claro. Em primeiro lugar, é necessário criar uma atenção básica junto ao campus Maracanã. Nós temos aqui um grande hospital, que é o UP, nós temos a policlínica, mas eles não são portas de entrada. A gente quer criar, junto a campus Maracanã, uma unidade básica que possa ser porta de entrada para quem reside na área e para os trabalhadores que trabalham nesse entorno. Com isso, a gente vai resolver 80% mais ou menos dos problemas. Isso é uma linha necessária porque a gente está fazendo dentro da lógica do SUS. É uma lógica onde dentro da regulação, a gente vai poder garantir uma porta de entrada, que o Pedro Ernesto e a Policlínica não são. Os trabalhadores antigos aqui lembram disso, que o Pedro Ernesto, né, atendia pessoas aqui da UERJ, mas hoje isso não acontece mais. Não acontece que o Pedro Ernesto é da UERJ e é do SUS. Então, a gente quer que essa unidade básica possa oferecer, de fato, esse atendimento básico, que é muito necessário. Inclusive, seria um lugar para formação. Tá bom, acabou, né? Bom, depois eu falo das outras, então. Queremos fortalecer também um pronto atendimento nos A tréplica da Maria Isabel. Professora Gunnar, eu cedi meus segundos para você, porque realmente é um tema que quem é da área da saúde nos toca profundamente. E eu tenho certeza absoluta que tanto a professora e o professor Bruno, assim como eu, o professor Jacques, nessa trajetória, a gente vem escutado tantas demandas. A questão da saúde mental, nós estamos muito doentes. A todo momento nós temos pedidos de pessoas que não estão bem e que precisam ser licenciadas por conta disso. Mas eu acredito que existam outras vertentes, não só pela atenção primária do SUS. Existem outros exemplos de universidades públicas e que a gente pode utilizar, como a Unicamp, como a USP, como a Unesp, como a UF, e eu acho que a gente pode ampliar essa entrada e esse trabalho na saúde dos nossos servidores, na saúde da nossa comunidade. Acabei. Obrigado, professoras, pelo fim desse segundo bloco, né, das perguntas entre as candidaturas. Agora vamos pedir um intervalo de 5 minutos para a gente poder pegar as perguntas que foram enviadas e no bloco 3 fazer também as perguntas que foram decididas dentro da plenária dos técnicos. Obrigado. Ali fora tem um cafezinho.
De volta do nosso intervalo, nesse terceiro bloco, as candidatas responderão a perguntas que vieram elaboradas pelo grupo da plenária, 3 perguntas, e mais 3 perguntas aqui, que nós colhemos do auditório e foram selecionadas pela comissão aqui presente, representada por um representante da nossa plenária e um representante de cada uma das chapas. Eles selecionaram 3 perguntas da plateia para as candidatas responderem. Então, nós vamos sortear agora quem responderá a primeira pergunta, a mais votada do grupo da plenária. Professora Gunnar. A pergunta mais votada no grupo da plenária, professora, é: o que a futura reitoria propõe para garantir a implementação do PCC dos técnicos administrativos? Bom, agradeço a pergunta, ela realmente é muito importante que a gente possa falar sobre ela. A gente quer agir com muita força fora e para isso a gente tem que fazer muita pressão para aprovação desse plano junto à Alerj, mas a gente quer agir com muita transparência para dentro. A gente quer criar canais, né, de discussão e de diálogo permanente com os técnicos administrativos para que a gente possa não só defender junto à Alerj, pressionar para que a Alerj aprove, né, mas também a gente quer trabalhar junto com vocês para melhorar esse plano. A gente tem que garantir melhores condições, que sejam condições aprovadas em lei, e para isso a gente vai estabelecer esse contato diário com vocês para que nós tenhamos a aprovação desse nosso plano da forma como ele vem sendo trabalhado e uma conquista, né, das nossas entidades sindicais e dos trabalhadores da UERJ. Professora Maria Isabel pode responder a mesma pergunta. Tá ótimo. Bom, esse foi um processo legítimo que se iniciou com um grupo de servidores técnicos que se debruçou para discutir o melhor planejamento para o PCC dos nossos servidores técnicos. Foi levado a Consum, foram feitas as alterações, foi votado e logo a seguir foi modificado. E o que a gente vê dentro desse ir e vir no SEI é um total descompromisso com a nossa comunidade. Um impacto inicial de 480 milhões, onde não se tinha planilhas dentro de um processo, e que agora, junto com a Casa Civil, a UERJ diz que é de 1,3 bi. Então, é preciso a gente resgatar não só o grupo originário, um grupo de técnicos que possa não só revitalizar o nosso PCC, mas também acompanhar, junto com a reitoria, as propostas que serão feitas com o governo do Estado e com a Alerj. E aí eu digo que quando nós gravamos o Desvendando o PCC, a informação que nós tínhamos era essa, que 480 milhões anuais. Foi nesse contexto que nós fizemos esse guia de informações, que infelizmente, alguns meses depois de tramitação, nós descobrimos o pior. A reitoria da UERJ conduziu mal o processo. Então, num cenário onde o Estado está completamente endividado, o que fazer? Criar uma comissão permanente sobre o PCC, formada por técnicos que, junto à reitoria, trabalhará com essas negociações, fortemente, porque isso é valorizar a nossa comunidade. Desculpa aí, o cabo está meio ruim. A pergunta que ficou em segundo lugar com 17 votos, a pergunta de número 40, foi: caso ganhe a eleição, os auxílios saúde e educação continuarão sendo pagos? É preciso entender que a questão dos auxílios
é uma questão fundamental para a nossa comunidade. Porém, ela vem sendo utilizada de forma eleitoreira, e não só isso, como manobra para você dizer aquilo que você não faz. Essa questão a gente precisa entender do ponto de origem. Reparem que antes da saída do primeiro reitor da atual gestão foram concebidos vários AEDAs com esta finalidade, mas não implementados na sua plenitude. Passamos o ano de 2022 criando expectativas com um fluxo de recursos enorme pelo nosso caixa, sem deixar legado ou impacto. O segundo reitor, vou ressaltar porque nesse período o cargo de reitor passa como um bastão. 1 ano e 5 meses depois, às vésperas das eleições para a reitoria da UERJ, anuncia o pagamento dos auxílios. Só que de forma precária. A confusão foi tanta que hoje ainda existem servidores técnicos e docentes que não sabem se vão receber ou se receberão de fato os auxílios, em que conta. Porque até em contas da FAPERJ, os docentes receberam esses auxílios e técnicos ainda estão sem receber. Então, é preciso ter seriedade com dinheiro público e seriedade e compromisso com a nossa comunidade. Não sei se Gunnar, se você tem conhecimento, mas o governo do estado está formulando um projeto de lei que permitirá o uso de recursos de fundos especiais em qualquer despesa, para o que vem comentando durante reuniões de pré-campanhas. Venho falado disso insistentemente. No dia 16 de outubro, saiu uma matéria onde o governo mira fundos para pagar salários. Essa, além do nosso orçamento, é uma das saídas. Bom, eu quero dizer de forma bem clara para os nossos colegas técnicos aqui presentes que somos a favor de todas as bolsas e todos os auxílios. Só que nós queremos que eles cheguem na hora, no dia certo, sejam regulares, estejam, de fato, mantidos no próximo ano. A gente não tem certeza disso. A gente tem certeza que, para isso acontecer, vai ser necessário muita pressão junto à Alerj. Precisamos sensibilizar e precisamos também trabalhar junto à Brasília, porque uma das justificativas que dão em relação a isso é que o Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal. Nesse sentido, precisamos trabalhar junto com o Ministério da Fazenda para mostrar para eles, e precisamos também trabalhar com o governo do Estado, que saúde e educação não são gastos, são investimentos. Tem que investir em saúde e educação. E, para isso, nós podemos defender e precisamos do apoio de vocês para mostrar que isso deveria ficar fora do regime de recuperação fiscal. E aí, aprovado por lei, esse auxílio, essa bolsa que é necessário para cada um de nós. Mas também não podemos abrir mão da luta de aumento salarial. É importante que a gente tenha a recuperação dos nossos salários, porque é ele que vai continuar, é ele que segue e continua para os inativos também. Então, a nossa perspectiva é trabalhar nas duas situações, mantendo bolsas e auxílios e não abrindo mão também do reajuste salarial. Tá? E já começamos esse trabalho junto à Alerj. Junto à Alerj é o governo do Estado. E também junto a Brasília, sensibilizando a situação que significa o reajuste fiscal, cortando todas as possibilidades, inclusive na saúde e educação. A gente é contra isso, a gente vai brigar por isso. Professora Gunnar começa respondendo a terceira pergunta elaborada pelo grupo da plenária. O que você pensa sobre o tratamento diferenciado entre professores e técnicos, que fica explícito até mesmo na diferenciação de valores de diárias? Esse é um tema delicado e eu queria dizer que nós, durante esse tempo todo que conversamos, que estamos trabalhando um projeto para a UERJ, a gente viu a importância que é trabalhar com todos. A gente quer tirar de cada um o que cada um pode contribuir. E eu tenho certeza que valorizar o trabalho do dia a dia, valorizar o que cada um faz e valorizar o que ele significa para a UERJ é fundamental. Eu não vejo nenhuma diferença do trabalho docente, do trabalho técnico, e lamento muito
Lamento muito que a atual gestão tenha tratado isso de uma forma que, de fato, aumenta essa distância, né? A gente ouviu muitos técnicos mostrando, a gente sabia como fazer, a gente conseguia entender, fazer propostas e elas não foram ouvidas. Propostas, inclusive, para melhorar nossos fluxos, nosso trabalho, nossos sistemas, nós sabemos como fazer e essa gestão não valorizou. Foi tudo de cima para baixo, vocês sabem disso, né? Foram muitas AEDAs que definiram condições que não poderiam passar sem ser discutidas nos conselhos superiores. Então, a gente não vê diferença e a gente vai brigar para que essa igualdade entre trabalho docente e trabalho técnico seja, de fato, uma prioridade nossa, tá? Agora vamos iniciar. Oi? A resposta da Maria Isabel. Obrigada. Bom, não existe essa diferenciação, não deveria existir essa diferenciação dentro da nossa universidade. Todos nós somos servidores públicos. Fizemos um processo de avaliação e fizemos prova para estar aqui, todos nós. Então, todos nós somos servidores públicos, o estatuto é o mesmo para todos, docentes e técnicos. Então, a gente não concorda, nossa chapa não concorda. E a equidade que bradamos, ela precisa ser realizada. É preciso estabelecer um novo pensamento de integrar essa nossa comunidade. Isso é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, como foi dito na pergunta, a questão da diferenciação de valores e de áreas, hoje, a universidade, ela estabelece para como base, para os valores de diárias, o decreto estadual 46.611 de 2019, que tem como valores os mesmos para docentes e técnicos. Então, se nós aqui estamos fazendo algo que não está estabelecido no decreto, nós ainda estamos indo contra a lei. E essa não é a forma da gente colocar e se colocar como administração para a nossa comunidade. Não temos possibilidade de substituir um técnico, por exemplo, como acontece com os professores. Por vezes, os locais ficam assoberbados porque um técnico saiu e fica ainda preocupado porque vai deixar aquela vaga em aberto, porque não pode ser substituído. Então, a gente precisa rever essa lógica. A liberação da carga horária para um servidor técnico se capacitar não acontece nem sempre da mesma maneira isonômica. Gratificação com equidade, coordenar projetos de extensão. Agora sim, vamos para as perguntas da plateia. A primeira que foi feita aqui é: qual sua proposta para trazer de volta ao UERJ a transparência que foi usurpada pela atual gestão? Essa pergunta aqui eu vou até queimar para ninguém analisar a caligrafia. Professora Gunnar começa respondendo essa pergunta. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui para vocês que o nosso movimento, né, de construir um projeto para a UERJ começou antes das denúncias que apareceram no jornal. A gente já via muitos problemas, a gente já via dificuldade dessa atual administração central, da atual reitoria conduzir a universidade, por vários problemas. E aí as denúncias começaram a aparecer. Eu era membro do SESEP, conselheira, representante de professores titulares. Quando saiu a primeira denúncia, eu cobrei no SESEP, isso está até gravado, cobrei que o reitor explicasse o que estava acontecendo. Por quê? A gente tem que exigir transparência. O nosso trabalho, a gente trabalha muito aqui. A gente tem que saber como é que as decisões foram tomadas. A gente tem que entender por que essas coisas aconteceram e a gente propõe
que a forma de evitar isso não só seja fazendo regras, acompanhando o processo em todas as etapas, transparência em todas as etapas, e cada situação dessa tem que ser discutida. Se a UERJ decidiu que vai fazer projeto junto a uma determinada secretaria, a unidade acadêmica tem que ser convocada, tem que discutir, o conselho universitário tem que saber como esses projetos estão sendo, e a gente não quer dar continuidade a um processo que não tem transparência. E reitero aqui o que nós já falamos. As respostas dadas pela reitoria à falta de transparência, tanto no SESEP quanto no Conselho Universitário, foram totalmente insuficientes e não responderam à comunidade. Bom, falar de transparência, professora Gunnar, tem sido um trabalho hercúleo dentro dessa nossa comunidade. Eu não sei se todos tiveram acesso às cartas abertas que a nossa chapa escreveu ao longo desse processo, mostrando dados do CIAF, dados que estabelecem a comparação daquilo que é desenvolvido dentro da universidade, daquilo que vem de fato, que fica como legado para a nossa universidade. Então, tem sido muito difícil. É até um pouco engraçado quando a gente assistiu hoje, lá durante a apresentação das propostas no CASAF, onde a gente fala que projeto da outra chapa, né, quer continuar, projetos que estão em andamento, ações que estão em andamento, ações que estão implementadas. Mas que ações são essas? A gente não sabe. A gente não sabe porque não tem transparência. Não tem transparência nos acessos, não tem transparência nos orçamentos, não tem transparência em quem faz. Então, com relação à transparência, primeiro, nós temos órgãos que são os nossos conselhos superiores, e aí disso se trata orçamento participativo. Você estabelece um cronograma onde, quando vai para o governo do Estado e para a Casa Legislativa que volta, essa volta tem que obrigatoriamente passar pelo nosso Conselho Universitário, SESEP, para que a gente possa repactuar as nossas prioridades. Falar das nossas auditorias, dos nossos órgãos, controle, são fundamentais para que, de fato, os nossos projetos, processos, ações, políticas tenham transparência. Professora Gunnar, quais as propostas para a saúde do trabalhador e para um pronto atendimento para a comunidade uergiana? Bom, que bom que a pergunta veio, que eu posso continuar o que eu tinha começado, né? É tão grande assim, essa discussão, é tão importante, mas é também tão grande. Então, como eu falei, primeiro, um caminho, e é o caminho que a gente já começou a discutir junto à Secretaria Municipal de Saúde, que é a criação de uma unidade básica aqui no campus Maracanã. E vamos organizar como é que os outros campos, que não são no Maracanã, podem também criar esse tipo de estrutura favorecendo o atendimento de pessoas que moram aqui e que trabalham aqui, ou nos outros campi. A outra situação, que é o outro caminho que a gente já começou a investir, temos inclusive um grupo de trabalho, né, com colegas que têm nos ajudado, pessoas que trabalham nessa questão, é a criação de um pronto atendimento aqui no campus Maracanã. Isso não é o de saúde, é um pronto atendimento que consiga cuidar das pessoas que passaram mal, mas a gente entende que esse pronto atendimento pode fazer o acolhimento, a primeira assistência a ser dada na hora, pode fazer o encaminhamento, pode fazer a orientação, pode inclusive usar, como a professora até falou, né, técnicas de telemedicina, mas a gente entende que esse atendimento tem que ser bancado pela UERJ, tá? É diferente da proposta que a Chapa 30 fez hoje, por exemplo, lá no CASAF, né, na reunião que nós tivemos com os centros acadêmicos da área da saúde. É diferente porque a gente está propondo que esse atendimento seja feito aqui. A gente não tem condição de montar uma grande estrutura como é a estrutura da Unicamp, que eu conheço muito bem. Tem mais de 100 pessoas que são contratadas lá, são profissionais contratados da área da saúde, não só médico, mas todas as outras, os outros profissionais, e isso é um custo que a realidade da UERJ não permite hoje.
A gente tem que pensar uma situação intermediária, a gente pode até evoluir para isso um dia, mas agora não é a realidade que a gente pode contar. Nós temos que organizar o pronto atendimento, tá? O pronto atendimento do trabalhador e da trabalhadora aqui no campus e nos outros campos. Vamos ver como é que a gente planeja e estrutura. E, além disso, vamos investir pesadamente na promoção de saúde. Para concluir. E aí entra a questão da promoção de saúde mental também. Bom, esse é um assunto realmente que 2 minutos, né, professora Gulnar? É porque é muita coisa. E todos nós precisamos muito. Todos nós estamos vendo a saúde do trabalhador se deteriorando dentro da nossa instituição. E a gente precisa olhar para a nossa comunidade. Dos 8 mil, aproximadamente 8 mil servidores, de uma forma geral, nós temos por ano 4 mil perícias. É lógico que não são as mesmas perícias, são 4 mil pessoas. Mas isso mostra o quanto que a nossa comunidade está adoecendo. E está sem auxílio, está sem amparo, está sem acolhimento, está sem nada. Simplesmente aguardando e esperando uma situação ainda por vir. Então, obviamente que nós temos situações em que podemos ter ações de curto, médio e longo prazo. Um mapeamento inicial, como somos, como estamos, para poder fazer ações de promoção da saúde, por exemplo, é fundamental. Cartilhas, para que a gente possa desenvolver essas áreas, como programa de prevenção e controle do tabagismo, prevenção do acidente material biológico, controles de programa do controle médico de saúde ocupacional. Falar sobre a saúde mental é fundamental. Mas para isso a gente precisa de ações em que tenhamos que redimensionar as nossas áreas dentro do nosso complexo da saúde. Temos que ter parcerias, sim, com o município e o Estado, mas eu acredito muito no nosso complexo da saúde. Chegamos na nossa última pergunta da plateia. Candidatas, como será conduzido o planejamento e a condução do orçamento da UERJ, dentro e fora da universidade, principalmente quando ele retornar da ALERJ? Bom, a maior crítica que a gente tem à atual gestão, né, na reitoria, é o fato de eles não discutirem o plano de desenvolvimento institucional e não definirem prioridades, né? O que foi o orçamento que foi planejado, que foi para a ALERJ, vai voltar porque ele é muito maior do que o que a gente poderia contar. Só que a gente não sabe quais são as prioridades. Quais são as prioridades de investimento? Isso não foi feito, essa discussão não foi feita. Quem define as prioridades? Como sabemos onde vai ser investido o recurso X ou Y se a gente não tem essa definição, se não tem um plano? O que a gente assistiu nesses últimos anos foram definições de prioridades que não eram prioridades da comunidade. Foram prioridades definidas, como, por exemplo, né, o prédio que está sendo reformado em Vaz Lobo, que não tem ninguém, e a gente assiste, por exemplo, o Haroldinho, que todo mundo acompanhou, nas condições que são. Isso é prioridade? Isso não foi prioridade. É prioridade deixar o CAP do jeito que, sem a obra, entregar um prédio que não está totalmente pronto? É prioridade? Para nós é prioridade. E não foi prioridade para essa universidade e foi prioridade investir lá. É prioridade expandir sem condição? Tudo isso a gente tem que ter muito claro. E a gente quer, de fato, definir coletivamente, de forma participativa, quais são as prioridades dos recursos a serem aplicados na nossa universidade. Temos certeza que os próximos anos vão ser difíceis, a gente já teve muita sinalização, mas a gente está, de fato, construindo um grande trabalho suprapartidário de apoio ao UERJ, e eu tenho certeza que a gente vai contar com muita gente, mas precisamos contar com vocês também. Bom,
eu participei durante 10 anos do Conselho Universitário, fui relatora de um desses anos da proposta orçamentária que foi encaminhada ao Executivo e posteriormente ao Legislativo. Então, a gente precisa dizer que quando o nosso orçamento ele vai e ele volta com um contingenciamento, ou seja, com cortes, é preciso ser repactuado. Aqui dentro do nosso conselho, de onde ele saiu, das prioridades que foram colocadas ali. E é preciso uma tomada de atitude da reitoria para que haja a recomposição desses valores perdidos. E esses valores perdidos, eles podem ser repactuados e podem ser conseguidos, não só com a Alerj, como também com o governo do Estado. Por vezes também, através dos fundos do governo federal, que hoje, graças a Deus, olha para as universidades com carinho e, em especial, para a nossa universidade, com muito carinho. Então, eu tenho certeza absoluta que vamos ter acolhida. Porém, a gente precisa se fazer presente também nesses órgãos. Não é só ficar correndo atrás das descentralizações. Elas são importantes, elas são uma ferramenta da administração. Porém, a gente não pode somente ficar e pautar as nossas atividades e as nossas ações sobre elas. É preciso avançar nisso. Então, o que eu falo para vocês é que nós precisamos. Por que não priorizar o bandejão da FEBEF e priorizar as quentinhas de uma determinada outra unidade? Aonde foi pactuado isso? Aonde foi pactuada a priorização, e aí, professora Gulnar, concordo plenamente, da compra de Vaz Lobo? Por AEDA ou foi no Conselho Universitário? Conclua, professora, por favor. Agradeço. A gente recebeu uma solicitação aqui das assessorias das campanhas de fazer um pequeno intervalo de 3 minutos e a gente volta para as considerações finais. Só um momentinho. Candidatura. Mais um sorteio para ver quem que vai falar primeiro. Mais um sorteio só para saber quem vai começar. Chapa 10. Bom, gente, o que eu queria, depois desse debate, que eu acho que foi bem legal a gente poder estar aqui conversando, é dizer que o nosso compromisso é com a transparência e com a valorização do trabalho de cada uma. Nós queremos valorizar o trabalho de vocês. E essa é a nossa função, e a gente entende que é por aí que a UERJ vai sair da situação que ela está vivendo. É olhando para cada um, discutindo com cada um, conversando com cada um e propondo junto. Nós queremos estabelecer o fórum permanente com os técnicos administrativos para garantir a aprovação do PCC, melhores condições de salário, o auxílio e as bolsas em dia, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir. E eu queria dizer que a valorização do trabalho passa também por melhorar a capacitação, por pensar todas as questões que foram colocadas aqui, tanto que o nosso compromisso de criar uma pró-reitoria de gestão e planejamento, a gente quer que ela seja ocupada por um técnico administrativo. As superintendências que eu falei, que são para, de fato, botar em prática ações que têm a ver com políticas mais gerais, que foram discutidas aqui também, a questão do assédio, a questão da inclusão, vamos fazer a superintendência de igualdade racial e de gênero e a superintendência de inclusão e acessibilidade. Por quê? São políticas transversais. A gente precisa conversar com todos os determinados espaços da UERJ para garantir que elas sejam sustentáveis. Eu queria dizer para vocês que o trabalho que vocês fazem não pode ser desvalorizado. O trabalho dos técnicos é fundamental. E a UERJ só é o que é com essa construção. Muitas pessoas construíram esse trabalho. Não podemos negar que isso é um trabalho histórico, um trabalho que vem sendo feito, né,
ano a ano, gestão a gestão, e é isso que a gente quer valorizar. A gente quer tirar de cada um o que cada um tem de melhor. E a gente tem certeza que essa construção coletiva é que vai colocar o UERJ dentro do projeto que a gente pretende para a universidade. A gente tem certeza que temos condição de assumir essa proposta, esse projeto aqui com vocês, e eu tenho certeza também que teremos muito apoio, tá? Gente, a gente agradece muito. Todas as nossas propostas estão lá dentro da nossa plataforma, que estão disponíveis, e a gente quer estabelecer com vocês essa comunicação diária, essa comunicação concreta, mas essa comunicação que valorize, novamente, eu chamo a atenção, que valorize o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, tá? Muito bom estar com vocês, e eu reconheço que esse debate acrescentou bastante para o UERJ, tá? Vamos trazer mais colegas para discutir, e fico muito feliz, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Bom, antes de mais nada, e agradecer a todo o grupo plenária e essa oportunidade, agradecer também a participação da professora Gulnar, do Plano Deus Dará, da sua audiência também, por desenvolver aqui um trabalho democrático onde nós dialogamos sobre o futuro da nossa universidade. Eu queria agradecer ao meu amigo Jacques, que desde 2016 a gente já trabalha juntos em vários projetos, programas, unindo forças em prol da nossa comunidade, não só de docentes, como também de servidores técnicos e de alunos. Queria agradecer ao meu coordenador de campanha, que é um servidor técnico, Felipe, por sempre estar presente ao meu lado. Agradecer a minha servidora técnica, a minha tesoureira, Olésia, uma querida amiga que me acompanha há 25 anos. Queria agradecer muito ao João, que vem nos ajudado muito com a parte do material audiovisual. Agradecer a Gisele, são muitos agradecimentos. Ao Roberto, desenvolvedor de TI, que trabalha comigo há tanto tempo, em vários projetos, inclusive na plataforma, no software que nós desenvolvemos para escutar toda a nossa comunidade. Esses agradecimentos não poderiam faltar. E aí eu tenho que me conter um pouco para poder não verter lágrimas, porque, de fato, são amigos muito queridos de muito tempo. Então, vou começar falando que hoje, certamente, estamos escrevendo mais um capítulo das práticas democráticas que sempre foram defendidas e conquistadas pelos coletivos uergianos. Essas práticas jamais poderão deixar de se impor como norte em defesa da nossa autonomia. Somente a retomada de compromissos expressos e não enviesados com as práticas democráticas em nossa universidade é que nos levarão à retomada de novos horizontes. É preciso valorizar a nossa comunidade. E a nossa comunidade de servidores técnicos, servidores docentes, clama pela nossa ajuda, clama por acolhimento, clama por um olhar mais dócil, generoso, por diálogo, dentro dos nossos espaços universitários. É preciso entender que o PCC não é algo de uma categoria, mas é uma política institucional de valorização de uma das categorias que faz com que a nossa missão institucional ela seja cumprida na ponta, junto com os docentes e juntos com os nossos estudantes. A construção da democracia nessa casa foi e é feita de um trabalho de gerações, e disso devemos nos orgulhar. Não existem pequenas revoluções ou revoluções pequenas. Existe uma trajetória, uma história que é pautada em muitos que estão aqui hoje presentes e que já se foram, e que construíram essa casa. Essa casa não foi construída somente há 4 anos atrás. Hoje podemos confrontar programas, ideias, mas também comparar ações e estabelecer responsabilidades. O
que a UERJ precisa é de um processo de renovação, de resgate daquilo que sempre foi o nosso verdadeiro orgulho: ser membro e militante em prol da grandeza e do respeito da nossa UERJ. Um projeto da grandeza e do tamanho da nossa casa e que a nossa casa merece. Uma universidade plural, integrada e sustentável. Uma UERJ que verdadeiramente respeite as diversidades e as pluralidades que nos constituem, que as reconheça, que busque e promova uma UERJ dialógica na escuta dos fazeres necessários. Cabe a você decidir o que você quer. A UERJ para uns ou para poucos. Uma UERJ sustentável do ponto de vista holístico do meio ambiente. Integrada não só do ponto de vista geográfico, plural para que suas políticas atinjam a todos nós. Quem tem fome não pode esperar. Uma universidade é constituída de saúde e educação, e a Universidade de Darcy Ribeiro representa isso. A tocha somos todos nós. Vota em 20. Renova a UERJ. Queria agradecer a presença de todos aqui, mas antes eu vou chamar o nosso samurai zen aqui, Renato Gonzalez, para fazer um encerramento. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente e imensamente a presença de todos e todas. Realmente foi um trabalho que vê os frutos, né, e ter passado esse tempo estabelecendo uma relação de diálogo, tendo propostas, né, falas muito bonitas, e a questão do desejo de participar e interagir com a comunidade, né. Eu acredito com muita convicção no papel da universidade, né, de que a gente está aqui para dialogar, para debater, para ensinar, para aprender e para tocar, né, uns aos outros. Mesmo que a gente saia transformado um pouquinho, né, mas a gente vai espalhando sementes e a gente não sabe quando e como que elas darão frutos, né. Então, gostaria de agradecer imensamente a presença da professora Gunnar, da professora Maria Isabel, dos colegas da mediação, dos assessores, e para a gente poder comemorar, né, declaro encerrado o debate. E só uma coisa, as perguntas que foram enviadas pela internet, tá, elas serão posteriormente encaminhadas a todas as chapas, assim como o resto das perguntas que foram feitas na comunidade da plenária, tá? E aí, dentro do tempo de cada um, podem responder elas. A gravação também. A gravação será disponibilizada, será postada no YouTube da plenária e disponibilizada para as chapas, para que vocês possam usar o material na campanha. Tá bom? Obrigado, boa noite.